O assunto de hoje é um assunto que eu já comentei aqui no canal, mas que eu preciso conversar com vocês a respeito. Você aí já parou para pensar para onde que vai o esgoto quando você dá a descarga aí na sua casa? A gente aperta o botão e a água leva tudo embora. E pronto. Você acha que é assim? O problema é que aquele esgoto, ele faz uma jornada imensa pela cidade. E dependendo de onde você mora, ele tem vários destinos diferentes. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Alguns lugares ele é tratado bonitinho e vai ser devolvido limpo para a natureza. Em compensação, outros, ele pode acabar indo direto para rios, para o mar, para lagoas, para o solo. Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar isso. Qual é o caminho que o esgoto percorre depois de sair aí da sua casa? E por que isso é tão importante para a saúde das cidades e do meio ambiente? Para quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, olá pessoal, eu sou a Paula Guarnieri, eu sou consultora ambiental e aqui no canal eu quero explicar de forma muito simples o que acontece por trás do meio ambiente. Então, se você já se perguntou para onde vai o esgoto, como funciona uma estação de tratamento e por que algumas cidades elas ainda não têm esgoto para todo mundo, é aquele esgoto a céu aberto. Fica comigo até o final porque você vai entender todo o caminho que o esgoto percorre depois que ele sai aí da sua casa. E pode acreditar que a maioria das pessoas nunca imaginou como esse sistema funciona ou nunca parou para pensar. E seria um assunto muito importante para ser discutido na sala de aula. Tudo começa em um lugar muito simples, no ralo da sua casa. Quando nós damos a descarga do banheiro, lavamos a louça, tomamos banho, limpamos a casa, toda essa água usada, ela se transforma, ela é suja, ela vai ter as sujidades aí. Então, ela vai entrar numa rede de esgoto interna aí nas paredes da sua casa. Essa água nós chamamos de esgoto doméstico. E ela vai conter o quê? Ela vai conter restos de comida, gordura, resíduos humanos, produtos de limpeza, produtos de higiene. Então, toda essa misturinha aí, ela vai seguir por tubulações que ficam embaixo da nossa casa ou do nosso prédio, e essas tubulações elas se conectam em sistemas maiores que nós chamamos de rede coletora de esgoto. Essa rede coletora de esgoto ela é composta por quilômetros e quilômetros de tubos subterrâneos que percorrem por toda a cidade. Imagine uma grande rede de veias e artérias do nosso corpo. Elas transportam o sangue. Só que aí essas redes, elas vão transportar o esgoto. E o objetivo dessa rede é levar todo esse material até um único ponto de tratamento. Só que eu quero fazer uma pausa, porque nesse ponto em que eu tô falando o ideal de que a cidade ela possui uma rede coletora, ela já entra aqui um ponto muito importante, porque nem todas as cidades elas possuem a rede coletora de esgoto completa, ou às vezes nem existe. Cada um tem que fazer o seu tratamento. Eu trago aqui que, segundo dados do saneamento básico do Brasil, milhões de pessoas ainda vivem em lugares onde o esgoto não é coletado. Aí, nesses casos, o destino ele pode ser inúmeros, desde fossas sépticas e sumidouros, aí no seu próprio terreno, ou pior, ela pode ir diretamente para a rede pluvial, para córregos, para rio, para o mar. Ou seja, esse esgoto ele pode acabar indo direto para o meio ambiente. Entretanto, nas cidades que possuem esse ecossistema de saneamento básico estruturado, vai seguir para a próxima etapa aqui da nossa jornada, que esse é o foco do vídeo.
Vamos pensar assim, então, que a rede coletora, ela vai chegar a um determinado ponto, que é as estações elevatórias. Essas estruturas, elas funcionam como um ponto de apoio, onde vão ter bombas gigantes que vão ajudar a fazer esse esgoto continuar o seu percurso, porque muitas cidades, elas têm subidas e descidas. Então, para que seja necessário que o esgoto permaneça o seu percurso até a estação de tratamento em si, ela precisa ter esses pontos de elevatória para que o esgoto consiga fluir naturalmente. Depois disso, ele finalmente vai chegar ao seu destino de todo o processo, que é a estação de tratamento. O que acontece dentro de uma estação de tratamento? Uma estação de tratamento de esgoto, ou nós chamamos de ETE, é um dos lugares mais importantes para a saúde ambiental de uma cidade. Mas pouca gente sabe o que acontece realmente lá dentro, porque um tratamento normalmente acontece por várias etapas. A primeira etapa ela é chamada de tratamento preliminar. Pensem comigo. O que você joga aí no seu ralo? Vamos pensar que você joga plástico, que você joga pedaços de tecidos, restos de papel higiênico, absorventes, fraldas, cabelos, né? E você, assim, não é uma pessoa muito instruída. Porque isso, pessoal, não deve se jogar no esgoto, ok? Então, o tratamento preliminar, ele vai fazer essa base. Eles vão retirar todos esses resíduos grosseiros que não deveriam estar no esgoto, para que não seja danificado equipamentos nas próximas etapas e também não volte lá para depois no lançamento final. Depois disso, depois de recolher todos esses resíduos, a próxima etapa ela é chamada de tratamento primário. O tratamento primário é uma fase que tem o objetivo de retirar os sólidos mais pesados desse esgoto. Vamos pensar assim que são decantadores. Eles funcionam super simples, pessoal. É o resíduo mais pesado, o que ele acontece? Ele afunda. Então, todo o resíduo pesado desse esgoto vai para o fundo do tanque e a parte superficial vai ficar em cima. Esse lodo que fica no fundo, ele vai ser tirado desse tanque de tempos em tempos e ter um novo processo de tratamento, como a secagem desse material, a estabilização. Enquanto a parte líquida, a água, ela vai continuar fluindo para a próxima etapa do tratamento. Essa próxima etapa do tratamento, eu diria que, para mim, é uma das mais importantes. Eu sempre publico vídeos aqui no canal, no meu Instagram, converso bastante com os alunos de que a parte do tratamento biológico é o coração de um tratamento de esgoto. E por que eu digo isso, pessoal? Porque aqui entra a fase biológica do tratamento. São micro-organismos presentes nesse meio e que elas vão se alimentar de toda aquela porcariada que existe no esgoto, todos aqueles materiais que eu já comentei aí, da limpeza da casa, do resto de comida, das nossas fezes, urina. Então, as bactérias que presentes ali, elas vão consumir essa matéria orgânica que vai estar presente no esgoto e elas vão literalmente consumir a poluição. Elas vão comer a poluição, digamos assim. Então, esse processo ele vai reduzir grande quantidade de poluente presente no esgoto. É um processo fenomenal. Claro que esse processo ele precisa, né, simplesmente é como ele funciona. Então, já entra uma parte mais técnica do processo biológico. Mas para vocês entenderem na cabecinha de vocês, é assim. Tem uma próxima etapa para que ocorra a clarificação desse esgoto. As bactérias elas vão comer, grem ali, vai também ocorrer a decantação, porque vai formar um lodo. Esse lodo também vai ser destinado para um próximo tratamento
enquanto a parte que fica, o resíduo líquido que fica ali na superfície é o clarificado. Não é lindo de se ver? Consequentemente, quando esse resíduo, ele pode ter ainda questões de patógenos. Então, vai ocorrer uma etapa terciária, que é uma etapa da desinfecção desse esgoto. Vai ser através de cloro, através de ozonização, ultravioleta, membranas, enfim, tem vários outros processos que podem fazer o polimento final desse esgoto. Depois disso tudo, essa água, ela pode ser devolvida para o meio ambiente. Ela vai poder ser devolvida para rios, para córregos, para lagos, para o mar, para o solo, porque agora ela vai estar muito mais limpa de quando ela entrou naquele todo processo. Mas deixa eu te contar um segredinho. Depois de todo esse tratamento, a água não volta como para consumo humano, ok? Ela vai ser devolvida para o meio ambiente, em que lá no meio ambiente ela vai continuar todo o seu processo natural de decomposição junto com a água do rio, com a água do mar, e aí com essa mistura, com esse tempo de residência que ela vai permanecer ali, vão fazer as coletas, né, num outro ponto para assim retirar a água de consumo humano, ok? Aliás, deixa eu respirar aqui. Se você gosta de conteúdo assim, você é curioso para saber mais sobre o meio ambiente, sobre como funciona uma consultoria ambiental, já aproveita aqui, se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo que eu explico de forma simples temas como saneamento básico, resíduos sólidos, consultoria ambiental, infraestrutura. São assuntos do nosso dia a dia. É muito importante você ir do outro lado, ter a consciência, saber de forma simples como funciona o teu dia a dia, como você aí está impactando no meio ambiente. Bom, você pode estar me perguntando assim, Paula, mas o que acontece quando o esgoto não é tratado, que você comentou que várias cidades não possuem o tratamento, a parte de estrutura de saneamento básico. Agora vem essa parte bem importante da conversa. O tratamento de esgoto, ele não é uma questão técnica, como nós podemos dizer assim, é só o engenheiro ambiental, o consultor, o engenheiro químico que precisa se preocupar com isso. Não, ele está diretamente ligado à saúde pública de uma cidade. Quando o esgoto ele não é tratado, ele é tratado quando o esgoto não é tratado, ele pode ocorrer contaminações dos rios, lagos, praias, lençol freático, solo. Eu vou trazer só um exemplo simples. Quantas vezes você já chegou a ir para a praia em alta temporada e deu algum tipo de infecção intestinal? Muitas vezes, esses casos estão ligados ao tratamento de esgoto ineficaz ou à falta dele. Quer ver outro exemplo? Eu trouxe aqui, eu vou até trazer a minha colinha para vocês. Poluição da água, que é o que eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui da praia. Quando o tratamento ele não acontece, vai ter uma carga orgânica muito grande ali naquele ambiente do rio, do mar, em que o oxigênio presente no meio, ele não vai conseguir fazer naturalmente a sua decomposição num tempo hábil. Então, vai ocorrer a proliferação de parasitas, a proliferação, vai ocorrer morte de peixes, vai ter o crescimento de outros organismos aquáticos que não deveriam estar presentes naquele meio. Consequentemente, a proliferação de doenças, o esgoto não tratado, sem tratamento, ele pode transportar micro-organismos que trazem doenças como, por exemplo, a hepatite, a cólera, a leptospirose, diarreias infecciosas. Além de, quando você está num ambiente, numa área em que tem mau cheiro, não é legal, né? Uma área com um esgoto exposto ali no meio, ele gera mau cheiro, ele gera perda de qualidade de vida, você não vai querer ficar naquele local, vão ter proliferação de bichos,
Então, por isso, o saneamento básico é considerado um dos principais investimentos para qualquer cidade. Cidades que possuem uma infraestrutura de esgoto, elas com certeza vão ter uma melhor qualidade de vida para as pessoas que ali vivem. Vão ter menos doenças, consequentemente vão gastar menos nos postinhos de saúde. Vão ter os rios mais limpos e ambientes urbanos muito mais saudáveis para você poder viver. E agora que você já sabe, então, de toda essa como é importante você saber quando você dá a descarga do seu esgoto aí na sua casa, que aquilo não é simplesmente apertei o botão, tirei a água, foi pro ralo e tá tudo bem. O esgoto, ele percorre um longo caminho até ser tratado e ser devolvido ambientalmente correto. E todo esse ecossistema, ele é muito importante por duas coisas. Primeiro, pela saúde das pessoas. Segundo, pela saúde do meio ambiente. Por isso, o saneamento básico é considerado uma das infraestruturas mais essenciais da cidade. Eu reitero sobre isso. E muitas vezes ela é invisível, mas absolutamente fundamental. Então, quando uma cidade, um estado, ela está tendo custos com saneamento básico, pessoal, agradeçam, porque muitos e muitos lugares do Brasil não existem isso. Eu quero saber de você, se você já sabia para onde ia o seu esgoto, ou esse caminho todo você te surpreendeu. Me conta aqui nos comentários, vamos discutir a respeito. E se você quer aprender mais sobre os bastidores da consultoria ambiental, nas cidades, nas indústrias, se inscreve aqui no canal que toda semana eu trago um vídeo novo para você ficar a par. Até a próxima!